Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro bate-papo da Academia Tigre 2020, edição online. Eu sou o Massal, sócio aqui na Empower, e serei o mediador do nosso bate-papo de hoje. Nos webinars anteriores, falamos sobre Webinar 1, só recordando um pouquinho, como manter as equipes engajadas em tempos de trabalho remoto. Webinar 2, cultura organizacional. Então, quem tiver interesse nesses temas, as gravações dos webinars anteriores estão disponíveis aí no Facebook da Empower. Estão super legais, pessoal. Fiquem à vontade aí para assisti-los, Completando o nosso time aqui na Empower, temos a Brenda, que será responsável pela curadoria das nossas perguntas de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Brenda, gestora de projetos nacionais aqui na Empower e responsável pelo programa de relacionamento com a B3. Façam muitas perguntas no chat, vai ser um bate-papo incrível, então conto muito com vocês. E preencham também os nossos formulários, a gente tem formulário de avaliação, que é super importante, e também o formulário de certificados, então fiquem à vontade aí, vamos que vamos. E hoje a gente tem uma surpresinha adicional também, hein, Brenda? Quem preencher o formulário de certificados, além do certificado no e-mail, também vai receber uma surpresa que eu não vou estragar. Bom, eu não vou dar um spoiler, eu vou deixar as meninas comentarem depois, tá? Mas fiquem atentos, tem um negócio super legal para vocês. E complementando o nosso time, nós temos o JP aqui nos bastidores, que é o nosso responsável pela transmissão. Bacana? Bom, para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar jovens e organizações estudantis com as principais empresas do país. O objetivo é compartilhar conhecimento dessas empresas mentoras, seja de negócio, de gestão, tecnologia, diversidade, enfim, o que vocês precisarem, que tenham aplicação nos projetos que vocês realizam e que sejam relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. Legal? Então, resumindo, a gente está aqui como parceiro para ajudar vocês nessa jornada. Quem quiser saber um pouco mais sobre Empower, é só acessar nossas redes sociais e para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só se cadastrar na nossa plataforma e os links estão aí na descrição. Legal? Estão aí em cima na descrição da live, está super fácil para vocês acessarem. Bom, o bate-papo de hoje foi organizado, como sempre, aí, em parceria com as organizações estudantis parceiras da Tigre. Então, fica aí os nossos super agradecimentos, aí os parceiros queridos estão sempre super próximos e sempre ajudando a gente na construção, Então, muito obrigado mesmo. E o tema de hoje é um tema super especial, é um dos temas mais pedidos que a gente tem recebido aqui até então, que é equipes de alta performance, Esse é um tema super legal. Acho que o bate-papo de hoje está super caprichado, temos uma convidada também para lá de especial, vocês já vão conhecer em breve, Então, a ideia, como sempre, é aprender com a Tigre, sobre esse tema, e de forma que vocês possam aplicá-los junto aos times e projetos que vocês conduzem, Então, acho que mais do que adquirir o conhecimento, é de uma forma que ele seja aplicável, que vocês possam colher os frutos aí dessa implementação, legal? Para dar início ao nosso bate-papo de hoje, então, eu gostaria de apresentar a Bruna, já uma velha conhecida, super parceira nossa aqui, e ela é responsável pelo programa de estágio da Tigre, e pelos relacionamentos com as organizações estudantis. Seja super bem-vinda aí, Bruna. Oi, Massal, muito obrigada. Gente, boa tarde a todos. É um super prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como o Massal comentou, sou responsável aqui dentro da Tigre por todo esse programa de parcerias, junto com a Empower. Então, sou a parceira do JP, aqui dentro da Tigre. É um super prazer estar aqui com vocês em mais um encontro, Como o Massal comentou, as gravações do primeiro e do segundo encontro da Academia Tigre estão disponíveis. Então, se vocês não viram, gente, corre lá que está muito legal. E eu sou suspeita para falar, sou fã da Kátia, que vai falar com vocês hoje, então espero que vocês gostem muito, porque realmente foi preparado com muito carinho, o conteúdo está muito especial, então vai ser muito proveitoso aí para vocês, de fato, desenvolverem a equipe de alta performance dentro dos projetos de vocês. Então espero que vocês curtam, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o programa de estágio, também estou super à disposição, e vamos lá. Boa, Bru, vamos junto então. E para conduzir o nosso bate-papo de hoje, convidamos a Kátia Babel, Business Partner para as áreas corporativas, operações e comercial da Tigre. Seja muito bem-vinda, Kátia.
Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Super feliz de estar aqui com vocês, participando dessa academia, desse bate-papo super legal e poder compartilhar com vocês aí práticas, experiências que eu tenho vivenciado na minha jornada aqui na Tigre, tá? Bom, então eu sou a Kátia, né? Eu sou a mãe da Amanda, né? E do Marley também. E companheira aí de vida do André, meu super parceiro. Eu estou aqui na Tigre já há 6 anos, meu Deus, bastante tempo já. E eu estou como business partner de RH na Tigre para todas as áreas aqui no Brasil. E o que é o business partner, né? Até eu perguntei para o Massal se esse termo, se esse título, né, seria conhecido. Na verdade, o parceiro do negócio, né? Então, na nossa estrutura de RH, a gente tem as áreas especialistas e a gente tem os parceiros do negócio. O parceiro do negócio é aquele que está dentro do negócio, ele está lá na área comercial, na área de vendas, na área de marketing, de finanças, entendendo as dores, os desafios, a estratégia do negócio e alinhando todas as práticas, programas, processos de gestão de pessoas dentro do negócio. Então, a gente é área de interface, né? A gente está muito no negócio, precisa conhecer do negócio para poder traduzir e levar soluções cada vez mais adequadas para a gestão, para a melhor gestão de pessoas, tá? Eu amo a minha família, né? Eu não consigo pensar no meu trabalho sem a minha família, eles são o meu alicerce, e eu amo trabalhar com pessoas, né? Eu estou na área de pessoas, gosto de gente, né? E não poderia ser diferente, tá? E bom, e o Grupo Tigre, né? Nossa, a Tigre está de aniversário esse mês, acabou de fazer 79 anos, então é um grupo, é uma multinacional brasileira, né? É um grupo familiar, a gente está presente aí em mais de 23 unidades, espalhados por vários países, principalmente na América Latina. Nós somos uma empresa de varejo, né? Então a gente consegue chegar em mais de 90 mil pontos de loja só no Brasil, mas também presentes em outros pontos, né, na América Latina. Temos uma unidade nos Estados Unidos. E, enfim, os nossos negócios hoje, eles estão pautados em tubos e conexões, que é o nosso core, hoje é o nosso produto carro-chefe, mas a Tigre também está em ferramentas para pintura, né? Estamos também em metais, ou seja, a gente sai da parede e aparece através de metais sanitários. Temos também a parte de Tigre Águas Efluentes, que é uma startup que está conosco já há uns 3 anos, e aí o projeto aqui é diferente, né? A gente produz soluções para reuso de água. Temos também a Tigre ADS, que é uma joint venture, temos uma unidade nos Estados Unidos, e temos o Juntos Somos Mais, que é uma parceria com outras empresas, aonde a gente, do segmento de construção civil, aonde a gente faz negócios juntos que beneficiam tanto a cadeia do varejo quanto o próprio consumidor final. Tá? E o nosso propósito, né, como vocês já devem ter percebido, é cuidar da nossa água e transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente transporta a água, a gente cuida da água, reutiliza essa água para um bem maior. Então, não poderia ser diferente esse propósito. Então, todas as nossas ações, a forma como a gente produz, a forma como a gente constrói as soluções, sempre tem no radar o nosso propósito, porque no final do dia é você que está aí, tomando a água que chegou até você através de um tubo, né? Enfim, através de uma torneira. Então, a gente está presente nesse processo, nessa cadeia. Então, esse é o nosso propósito de estar aqui enquanto profissionais, fazendo cada vez melhor para poder gerar melhor qualidade de vida das pessoas que têm contato com os nossos produtos. Muito legal, Kátia. Parabéns aí para os profissionais da Tigre, 79 anos. E agora você comentou, me deu uma saudade, porque quando vocês fizeram 75 anos, a gente estava rodando uma academia Tigre presencial em Joinville. Que legal! E a gente chegou no dia do aniversário e teve churrasco. A gente acertou muito a data, né? Então, muito agora, legal. O churrasco agora não foi possível, porque a gente está num momento bem virtual, todos nós, inclusive. Então, a gente fez uma comemoração diferente, né? Ela foi virtual, e respeitando todas as condições de distanciamento nas fábricas. Nas fábricas, a gente fez
uma comemoração um pouquinho diferente, né? Mas fez também um bolinho, um café com os aniversariantes. E os profissionais que estão nos escritórios, que estão em home office como eu, né? A gente vai ter um agrado especial que está chegando na casa das pessoas aí em breve. Ah, depois conta pra gente, ficamos curiosos. Conto sim. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, Kátia, só um lembrete, pessoal. Então, assim, fiquem à vontade para enviar perguntas para a gente, né? A Brenda que vai fazer a curadoria, então a gente vai trazendo as perguntas aqui para a Kátia durante o nosso bate-papo, né? Então, fiquem à vontade, muito legal receber as perguntas de vocês, que a gente vai direcionando, né? Para ir para os temas, subtemas que vocês têm mais interesse, e a gente vai aproveitando aí esse bate-papo com a Kátia, né? Então, mandem perguntas. Vocês vão encontrar aí o link para os certificados também, né? Os formulários de feedback, certificados como a Brenda comentou. E quem tiver inscrito aí nos formulários de certificado vai receber um presente super legal que vai ajudar muito na implementação aqui da receita do bolo que a Kátia vai compartilhar com a gente. Então, acho que além de trabalhar bastante o tema de equipe de alta performance, a Kátia vai ensinar a gente como faz. Né? E esse como fazer também a gente vai receber uma ajudinha por e-mail aí também que a Kátia vai comentar depois, tá bom? Então, vamos começando aí o nosso bate-papo para a gente esquentar. Kátia, eu queria perguntar para você, né? O que é uma equipe de alta performance aí para a gente esquentando os motores? Legal, super pergunta. Antes de responder a pergunta, né, eu queria falar um pouco sobre a história de equipes de alta performance. Então, a gente tem uma metodologia, que quem trouxe essa metodologia não foi nenhuma consultoria, né? Foi o próprio CEO, o Otto, que trouxe de experiências de outras indústrias que ele também aplicava, e ele trouxe com um grande objetivo, que era trabalhar uma cultura de resultado, mas muito mais do que resultado, uma cultura de confiança, né? Porque quando a gente fala em equipes de alta performance, a base de tudo, que move tudo, é a relação entre as pessoas, né? Mas trazendo um conceito mais formal, então uma equipe de alta performance é aquela que tem uma super competência, né? E se destaca pelo alto grau de comprometimento em buscar a melhor solução, o melhor resultado para um determinado desafio. Então, são as pessoas extremamente alinhadas, que têm em comum seus valores, visão, clareza de objetivos e metas e um super engajamento. E, além disso, né, é uma equipe diversa e multidisciplinar, porque é na conexão dos conhecimentos e experiências que a gente chega na melhor solução, no melhor resultado. E isso faz parte também do conceito de uma equipe de alta performance, tá? E para falar um pouco sobre essa metodologia, né, e os benefícios que essa metodologia traz, então vou abrir aqui e vou falar dela. A metodologia que a gente tem hoje é a metodologia do Lencioni, do Patrick Lencioni, que ele vive, né? Ele ainda vive, né? Eu estava brincando com o Massal que normalmente a gente aplica metodologias e conceitos de pessoas que já não estão mais aqui, mas não, ele é uma pessoa super ativa, tem o blog dele, ele faz podcast, então dá para se conectar muito facilmente com ele. E é ele que trouxe a metodologia, e foi através de um estudo que ele fez de mais de 15 anos, observando equipes e os comportamentos dessas equipes e os comportamentos que traduziam a performance daquela equipe em performance diferenciada. Então, ele foi construindo toda essa observação, fazendo todos os apontamentos e descobrindo quais eram as características ou os elementos-chave que, de fato, transformavam uma equipe em uma equipe de alta performance. E aí, para ilustrar um pouquinho, tem um vídeo que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, aí eu vou pedir para o João colocar o vídeo para vocês. É bem rapidinho. You know, my background in organizational health came about kind of by accident and from an early age. My dad, God rest his soul, was a great salesperson and did a great job for this company. His customers loved him, and he liked his work, but the company he worked for made it difficult for him. Management was really dysfunctional, and I didn't know what that meant. I was 9 years old, and my dad would come home from work and complain about what they were doing. But even as a young kid, I thought, I don't like that. Why should my dad spend 9 hours or 10 hours a day doing something that people frustrate him in when he's generally really good at it and successful? And so as a kid, I got my own jobs, and I started to understand the world of work. And then I got out of college, and I got my first job at a management consulting firm, and it was all focused on helping people be smarter. And I kept thinking, these people are plenty smart, but they're super dysfunctional.
And I remember going to a client and spending hundreds of thousands of their dollars trying to fix a marketing problem, when in fact the problem was that the marketing department and the strategic planning department and the executive suite didn't get along and they didn't agree on anything. And I said to my boss at the time, we should help them with that. And they said, they don't pay us to do that. And really at an early age in my career, I said, I want to do that. And so then I went to work at a number of firms, high-tech companies, and I learned more and more about the dynamics of organizations. And then I thought I was going to go to work for a CEO doing this in a really big company in a high-profile way. And that's when I had this great department that worked for me, and I said, let's start our own company. And then I started writing a book just for fun, and I thought it would never get published, and we were talking about going to Kinko's, which is now the FedEx store, and making copies of it, and then this publisher, who's still my publisher, found it and said they wanted to print it, which we thought was great, and over time it just grew, and our firm grew, and more books came, and what it essentially came down to is we were just describing simple things that we saw that didn't work, that many times people who were too sophisticated were missing. And that's kind of how organizational health came about. It's been a great accident in some ways and a great blessing. And we feel like as the world gets more complex and complicated, returning to these simple truths is more valuable than it's ever been. So that's my story. Beleza, pessoal, eu queria compartilhar então um pouquinho do Patrick Lencioni. Então, quem quiser aprofundar mais, tem o website dele à disposição também. E ele construiu, ele editou um livro, né, onde ele conta toda essa metodologia que ele construiu, que se chama Os 5 Desafios das Equipes. E é com base nesse livro, super didático, na verdade, ele é uma fábula. Ele é muito gostoso de ler, ele é rapidinho, é livro de final de semana, e é onde ele conta realmente todos a metodologia e como que eu, líder, posso aplicar essa metodologia junto com a minha equipe num processo de construção de uma equipe de alta performance, tá bom? Bom, aqui o webinar, a ideia é eu fazer essa troca de experiências com vocês, mas tem um e-book que está super rico, gente, em detalhes, na metodologia, nas dicas de como aplicar os formulários que a gente utilizou, o detalhe dos conceitos, então não deixem de acessar o e-book depois para buscar mais informações, para que vocês possam ficar bem fortalecidos e aplicar aí com as suas equipes, tá bom? Legal, ótimo ponto, Kátia. Assim, esse foi um e-book que nós estruturamos em parceria, né, Empower e Tigre, pra vocês terem uma ideia, né, na última academia que a gente fez presencial. Então, o pessoal gostou tanto, falou, putz, tem muito valor esse conhecimento, a gente precisa transformar esse conhecimento no e-book para que ele possa ser transmitido com mais facilidade, né? Então, praticamente, esse e-book é um livro de receitas. Aquele livro de receita da avó, fala, nossa senhora, gente, isso vale demais. Então, ao spoilers que a gente queria dar é nesse sentido, né? Então, quem preencher o formulário aí para receber o certificado, também vai receber o e-book aí por e-mail. Legal, gente? Super fácil, é uma forma mais fácil da gente compartilhar esse material com vocês. Tá muito legal, tá bem sintético, muito aplicável, né, Kátia? Bem visual. Muito. Então, acho que pode ajudar aí vocês compartilhando com o time e na implementação também, né? Então... Isso, vale a pena, porque realmente ele está um passo a passo bem didático, gostoso de seguir, então não tem erro, é a receita da vovó mesmo. É aquele e-book que a gente gostaria de ter recebido antes, né, Kátia? A gente teve que criar, mas se tivesse caído na nossa mão antes, ia ser muito legal. Ó, exatamente. Vamos ver se temos perguntas, Brenda? Como estamos? Já temos, com certeza. Super tema, vai ter várias perguntas, né? Kátia, que se prepare aí para responder tanto pergunta assim. Bora lá. Mas, Kátia, para a gente começar, o Nicolas da Fissis Júnior, a empresa Júnior, questionou se, assim, o fato da gente manter uma equipe com projetos não triviais, se isso faz com que a empresa de fato se torne, né, uma empresa e tenha uma equipe de alta performance. Então, assim, tornar projetos não triviais faz com que uma equipe seja de alta performance? Legal, Nicolas, super obrigada pela pergunta, né?
E eu acho que independente do desafio do projeto, né, a equipe ela precisa estar muito coesa, né, e ter muita clareza do propósito do projeto, o que ela precisa entregar, qual é a solução que ela precisa construir, quais são os papéis e responsabilidades dentro daquela equipe, né? E quando isso existe quando isso acontece de uma forma muito clara, muito transparente, mesmo que seja um projeto trivial, a equipe vai gerar um resultado diferenciado. Né? Então, e dentro de uma organização, dentro da indústria, a gente tem projetos super mega power desafiadores, que todo mundo quer participar, mas tem aqueles projetos do dia a dia, né, da área, de melhoria contínua, e que também exigem ter um resultado diferenciado. Então, eu acho que vai muito do líder também, de mostrar quais são os ganhos que se tem com o projeto, independente se ele é trivial ou se ele é estratégico da organização. O que importa aqui é que a equipe entenda realmente qual é o valor que eles vão estar entregando para aquele cliente que está esperando uma solução, né? O projeto é para quem? Qual é a solução que eu preciso gerar? Eu acho que é muito disso. Show. Dá tempo de mais uma? Bora lá. Bora. A Juliana... Tem que pegar garrafinha de água, hein, Kátia? A Juliana, da Confraria, perguntou como a gente pode manter uma equipe organizada, né? Ter uma organização realmente eficiente numa estrutura totalmente horizontal. Bem legal essa pergunta, Juliana. Eu acho que independente se a estrutura ela é hierárquica, horizontal, enfim, eu acho que o que importa é como que aquela equipe, independente das áreas, como que ela está se organizando em torno da solução. Né? Vocês vão ouvir muito eu falar em solução, porque no final do dia é isso que a gente vai gerar através de equipes de alta performance. Então, a equipe de alta performance, sim, ela precisa de organização, ela precisa de clareza de metas, ela precisa de plano de ação, ela precisa ter papéis e responsabilidades claros, e eu consigo trabalhar isso, por mais simples ou mais complexo que seja o projeto, e por mais simples ou complexa que seja a estrutura, de uma forma muito fluida entre os participantes, entre aquela equipe, tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim. Espero que super. Sim. Obrigada, Kátia. Legal. Mais alguma perguntinha aí, Brenda? Por enquanto, não. Então vamos seguindo. Gente, fiquem à vontade aí para mandar as perguntas, a gente vai trazendo aqui para a Kátia, intercalando aí com os nossos conteúdos, né? Então, enquanto isso, eu vou dar uma sequência aqui. Tem uma outra pergunta boa também aqui para a Kátia. Kátia, quais são os benefícios, né, em se ter uma equipe de alta performance, seja uma empresa, seja uma organização estudantil? Legal, show. Super pergunta. Então, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. E quando a gente fala, né, de uma equipe de alta performance, a gente sempre tem que, quando eu falo de indústria, né, falando da minha realidade, né, então a gente precisa ter uma organização de alta performance, então uma cultura focada em resultado, em soluções diferenciadas, né. Mas para eu chegar numa organização de alta performance, eu tenho que ter uma equipe também preparada e dentro desse modelo mental, eu tenho que ter pessoas também de alta performance, eu tenho que ter clareza de metas, tenho que ter as competências certas e principalmente eu tenho que ter um alinhamento muito forte com a estratégia e a cultura da organização. Quando toda essa cadeia ela caminha bem dentro da indústria, eu vou ter sim uma empresa de alta performance, né? Mas independente de ser indústria ou de ser uma organização estudantil, eu também preciso ter clareza de metas, eu também preciso ter pessoas de alta performance, eu preciso também ter um alinhamento estratégico alinhamento com a estratégia daquela organização estudantil para que a coisa realmente funcione de uma forma muito organizada. Né? Então, os benefícios que a gente vê hoje dentro da Tigre, assim, é um ambiente onde todo mundo trabalha junto, com a mesma dedicação, né? A gente traz um equilíbrio entre o resultado da equipe e o sucesso pessoal. Então, quando eu falo equipes de alta performance, não é só a Kátia buscar o sucesso dela, mas é o sucesso do coletivo e automaticamente o sucesso do indivíduo também
na jornada, né? Todo mundo sabe o que é esperado de cada um na equipe, então por isso que eu falo com a clareza de papéis e responsabilidades. Qual é a responsabilidade da Kátia? O que ela precisa entregar? Qual é o comportamento que se espera dela dentro dessa equipe, né? A gente direciona qual atitude que cada um pode ter, né, e levar o time à vitória, porque quando o time está muito imbuído do propósito de entregar a melhor solução, a gente busca muito sucesso, né? Então a vitória ela precisa ser celebrada, ela precisa existir, mas também a gente precisa saber trabalhar com a frustração, e depois eu vou falar um pouquinho disso. E um dos benefícios bem legais é auxiliar o líder a conduzir o time na direção certa dessa conquista do resultado. Então, o líder, ele tem um papel importante aqui, que ele vai dar o tom para o time na busca desse resultado. O resultado, depois vocês vão ver, é a consequência de tudo isso acontecer, né? Um alinhamento, clareza de objetivo, clareza de papéis, comprometimento, enfim, tá? Legal, muito legal. Muitos aprendizados aqui, hein? Esse slide vale ouro, hein? Acho que talvez tenhamos dúvidas aí, Brenda. Sim, temos dúvidas. Kátia, você comentou um pouquinho agora, né, a respeito do líder, e questionaram muito, foi acho que uma das perguntas que mais surgiu, sobre qual é efetivamente o papel, né, de um líder dentro de uma equipe de alta performance, como ele pode motivar os membros para que eles tenham realmente o mesmo propósito. Se você puder explicar um pouquinho. Uhum. É fundamental, né? O líder, ele precisa ter a clareza... Bom, primeiro ele precisa entender o que é uma equipe de alta performance, né? Para ele poder entender qual é o papel que ele vai exercer dentro dessa equipe. Então, ele precisa ser o líder que inspira, ele precisa ser o líder que dá feedback, ele precisa ser o líder que dá direcionamento, ele precisa ser o líder que coloca, né, a equipe no on track, que a gente chama, coloca no rumo novamente. Não é o líder bonzinho, né? É um líder que tem o conhecimento da sua habilidade enquanto liderança, mas é aquele líder que não aparece, é o líder que está junto com a equipe na busca da melhor solução, mas que vai direcionando a equipe à medida que ela vai caminhando no desenvolvimento do projeto, dos trabalhos, das metas. Então, eu acho que ter a clareza de qual é o seu papel é super importante, e esse papel é justamente dar direcionamento, dar clareza para o time, tratar cada um como sendo um indivíduo de alta performance, prover muito feedback para ajustar a rota ao longo do caminho. Não ter medo de ser feliz, porque o líder nem sempre vai falar coisas que são legais para o time, né? Tem momentos que ele vai ter que se posicionar de uma forma em que talvez o time não entenda, né, naquele momento o porquê daquilo, mas lá na frente o time vai entender. Então ele não pode achar que ele vai ser sempre o querido da galera, porque não é esse o papel dele. Eu acho que é isso. A gente vai ver um pouco mais sobre isso a cada discussão aqui da metodologia, tem o papel do líder, daí eu acho que vai ficando um pouco mais claro para vocês. Perfeito, Kátia. É muito ser o exemplo, né? A gente sempre comenta muito isso dentro das equipes. Dá tempo de mais uma? Tá. Show. O Guilherme, da Consec, perguntou como a gente pode analisar a nossa equipe para ver se essa equipe que está executando um projeto é efetivamente a nossa equipe de alta performance. Uhum. Super legal essa pergunta, Guilherme. Bom, a gente parte do princípio, né? Bom, aqui na Tigre, nós líderes, assim, a gente precisa conhecer muito bem o time que nós temos, né? Então, a gente tem várias ferramentas. A gente tem ferramentas de assessment que a gente pode aplicar para conhecer um pouco melhor do perfil comportamental de cada pessoa que compõe o teu time. Mas eu acho que muito mais do que o assessment é o líder ter esse olhar cuidadoso com as pessoas, ter esse olhar sensível e conhecer cada um nas suas habilidades fortes, naquilo que ele pode entregar para o time, naquilo que ele pode se desenvolver para contribuir com o time. E aí as ferramentas que a gente tem muito aqui é essa questão de one-on-one,
né? A gente faz muitas conversas individuais com cada membro do time para poder saber como é que ele está indo, como é que está o desenvolvimento dele, as expectativas, como que ele está dentro da organização, como é que ele está enquanto pessoa, né? Porque estamos falando de um ser humano, eu não consigo desconectar vida pessoal de vida profissional. Então, o One-on-One é uma ferramenta que a gente utiliza para gerar essa aproximação e essa conexão com cada membro da sua equipe. E eu acho que eu acho que é o tempo, é a jornada, né? Porque a gente não conhece uma pessoa, é que nem um namoro, né? Um namoro você vai construindo essa relação e conhecendo cada vez mais essa pessoa ao longo de uma jornada. E aí entendendo como é que ele pode contribuir para determinados projetos, que desafios que você pode entregar para ele, porque às vezes tem desafios que aquela pessoa não vai conseguir entregar, então não adianta colocar ela numa situação que ela não vai contribuir, mas eu tenho outros da equipe que vão contribuir, então qual que é a diversidade que você tem da sua equipe? Isso é super importante, o líder ter esse olhar clínico para cada uma das pessoas, e não tem fórmula mágica. Eu acho que sim, temos várias ferramentas de assessment que a gente pode aplicar, mas o contato, a conexão, o one-on-one, né, o conhecer o outro lado da pessoa é super importante, viu, Guilherme? Legal. Fator humano, né, Kátia? Exatamente, exatamente. Que a gente vai falar bastante aí. E agora a gente está percebendo muito isso, tá, gente? Assim, trabalhando remoto, né? E a gente está percebendo muito mais os nossos líderes na Tigre se conectando mais com as suas equipes, né? Porque a gente não está mais próximo, a gente, né? Enfim. E aí as ferramentas que a gente tem aqui, a gente vem utilizando bastante, mas é aquela coisa de olho no olho. Como que você está hoje, né? O que você está querendo? Quais são as suas expectativas? Como que eu posso te ajudar? Esse tipo de conversa é um instrumento muito forte na mão de um líder para realmente conhecer quem está ali por trás daquele rostinho, né? Legal, foi super legal. Bom, todos bem aquecidos aqui, hein, Kátia? A gente passou um pouquinho sobre o que é uma equipe de alta performance, os benefícios. Ok, estamos convencidos, né? Legal. Queremos saber um pouco mais. Então, abrindo um pouquinho o nosso livro de receitas aí, queria pedir para você contar um pouco para a gente, assim, seja uma empresa, uma organização estudantil, o que deve ser feito, né, para transformar times em equipes de alta performance? Qual que é a jornada, né? Como é que funciona? Legal. Vou falar muito, então, da nossa experiência, né, com base na metodologia do Lencioni. A gente vem aplicando o Lencioni desde 2014, junto com as equipes, né, e como eu comentei com vocês, o nosso maior patrocinador dentro da Tigre é o próprio presidente, né, e ele aplica sozinho, então a gente não tem nenhuma mega consultoria de grife aqui dentro da Tigre para fazer isso. Esse é um processo que a gente implementou a partir da experiência do Otto, né? É uma ferramenta de prateleira da área de gestão de pessoas que os business partners utilizam junto com seus times como uma ferramenta de alavancar equipes de alta performance através do desenvolvimento, né? Então, o que é o conceito, né, da equipes de alta performance, né, que está muito descrito nesse livro do Lencioni, que é os 5 desafios das equipes, né? Esse livro, ele fala das disfunções, ou funções, na verdade, né? O lado positivo é as funções, né, características que compõem uma equipe de alta performance, e que quando não estão bem conectadas, elas se tornam disfunções, e aí eu não tenho uma equipe de alta performance, por isso que o Patrick Lencioni fala muito das disfunções, porque é quando o líder percebe uma disfunção no time que ele tem que agir para trazer aquele time para uma alta performance. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, a pirâmide do Lencioni, né, vocês vão ver, são 5 disfunções, a base dela é a confiança. Então, a confiança dentro da equipe é a palavra-chave, né? E ela está diretamente ligada ao respeito e a certeza de que eu posso trabalhar a minha vulnerabilidade, né? Dentro dessa equipe, sabendo que todo mundo vai ter a melhor intenção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma relação de confiança num time, eu, Kátia, posso dizer que, putz, eu não sei como fazer isso, eu preciso de ajuda, então fica mais fácil eu reconhecer uma fraqueza e pedir ajuda, porque eu sei que os meus colegas de equipe não vão me julgar
pela falta de conhecimento que eu tenho, mas sim vão me ajudar a buscar esse conhecimento, né? Eu posso, e essa vulnerabilidade é o elemento chave que cola a confiança entre todo mundo, né? Então, aqui a base, assim, dentro de um ambiente, seja ele organizacional ou estudantil como é o de vocês, quando existe a relação de confiança, tá tudo bem eu não saber, tá tudo bem eu errar, tá tudo bem eu fazer perguntas, porque eu sei que a gente vai se ajudar, porque eu não preciso me esconder atrás de uma máscara de ser uma pessoa perfeita ou a pessoa que nunca vai errar. Então, a relação de confiança, ela é a base. Se eu já começo ruim na base, eu não tenho uma equipe de alta performance. Por isso que depois eu vou falar como construir isso na equipe, que é extremamente importante, tá? Uhum. Depois vem conflito, né? Medo do conflito. Então, assim, conflito hoje em dia é a coisa mais saudável que precisa acontecer numa equipe de alta performance para ela convergir numa solução, né? A gente tem sempre vários pontos de vista diferentes, ninguém pensa igual, mas quando eu não tenho uma equipe que tem uma relação de confiança, que tem medo de falar a sua opinião, seu ponto de vista, de trazer a sua ideia, né? Eu não evoluo nessa busca da solução, porque a equipe trava. Então, as pessoas se tornam apáticas, elas assumem uma postura mais passiva, né? Então, eu preciso ter mecanismos que estimulem o conflito produtivo, positivo, dentro daquela equipe. E quando eu falo em conflito, não é eu, Kátia, julgar o outro, gerar um conflito pessoal, ir para o campo pessoal. É o conflito das ideias, das percepções, né? Da busca de solução. Então, por isso que é diferente a equipe de alta performance de uma equipe de não alta performance. Porque a equipe de alta performance, ela sempre está olhando para o resultado lá na frente. Ela não olha para o indivíduo em si, para aquilo que ele acredita, ele olha para o todo, né? Então, o medo do conflito é uma disfunção que acaba não caracterizando uma equipe de alta performance. O outro elemento é a falta de comprometimento. Então, assim, uma equipe de alta performance, ela vai estar super junto para fazer as coisas acontecerem, né? Mesmo que a minha ideia não seja a ideia que prevaleceu, mesmo que o meu ponto de vista não tenha sido o ponto de vista que foi o votado, né? Mas eu, Kátia, entendo que aquilo que o grupo decidiu é a melhor solução, é o melhor caminho para se chegar no resultado que a gente precisa chegar. Então, assim, o nível de engajamento é muito forte e o nível de confiança e de acreditar que aquele caminho, aquela solução, aquela alternativa vai realmente a certa, é muito grande. Então, quando eu tenho times que não são coesos, as relações ficam mais ou menos assim, eu não sei se essa ideia vai ser legal, mas vamos ver o que vai acontecer. E lá na frente dá errado, aí esse indivíduo fala, eu sabia que ia dar errado. Então, assim, total falta de comprometimento. Então, isso não é uma equipe de alta performance. Isso a gente vê acontecer bastante, né, nas equipes, né? Então, esse é um ponto muito de atenção aqui também. O outro ponto da pirâmide é responsabilidade. Então, quando uma equipe de alta performance entende quais são as responsabilidades de cada membro daquela equipe, a coisa flui melhor. Quando eu evito responsabilidade, né, eu não consigo chegar no resultado porque provavelmente meu plano de ação não vai acontecer. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Poxa, ninguém me falou que eu tinha que trazer esse resultado dessa análise para a gente discutir hoje. Então, assim, uma equipe de alta performance, ela tem uma clareza nas discussões do tipo, qual vai ser o plano de ação, quais são os papéis e responsabilidades, quem vai fazer o quê, quando, como, e todo mundo sai da reunião entendendo claramente o que cada um tem que fazer. Então, quando você percebe que tem pessoas que dizem, mas eu não sabia, não estava claro. Se não estava claro, por que não perguntou? Se não perguntou, é porque estava intimidado. Se estava intimidado, é porque a relação de confiança naquele time ainda não está bem azeitada. Entendendo como é um mecanismo que uma coisa conectada à outra vai caminhando para a equipe de alta performance. Se ela se desconecta no caminho, aí trava o processo. E o último, o topo da pirâmide, é o resultado, né? Então, equipes que não possuem atenção coletiva ao resultado, corre-se sim o risco de colocar os seus interesses individuais na frente do interesse daquela equipe.
Aqui é um ponto assim bem de cuidado também do líder, né? Porque quando a gente percebe que as pessoas, os membros da equipe querem que as suas ideias prevaleçam, querem ser mais reconhecidos que o grupo em si, aqui tem disfunções. O conceito do Lencioni, ele sempre fala que o resultado é a consequência de tudo, da base, da relação de confiança, de um ambiente favorável a conflitos produtivos e saudáveis, do nível de engajamento e comprometimento de todos, sabendo as suas responsabilidades. Então, a consequência é atingir o resultado, não tem como errar. Mas quando uma dessas etapas não funciona, aí o resultado realmente ele não vai acontecer. Eu até posso ter indivíduos de alta performance, mas não a equipe. E aí tem uma grande diferença, tá? Tudo bem Legal. até aqui? Muito legal. Um ponto que você comentou, lembrei um aspecto que a Débora comentou no webinar passado, Kátia, da cultura organizacional, né? Então, a cultura ela vai acontecer de qualquer forma, se ela estiver bem trabalhada, ela pode te ajudar, né, te impulsionar para a sua estratégia, para o resultado, mas se você não tiver, ela joga contra e ela vai ser um bloqueador, né? Ela vai bloquear que os resultados aconteçam. Acho que muito do que você está dizendo também tem esse outro lado, né? Azeitado te lança lá para frente, se não tiver azeitado é uma âncora no pé, né? E a coisa não avança. Uhum. Bem legal. E a gente pode perceber que vão ter equipes que vão chegar em resultado, mas não necessariamente é o resultado produzido pelo coletivo, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção também, quando o líder observa o movimento, né? A dinâmica da equipe que está com ele. Tá? Legal. Bom, indo agora para a aplicação prática, né? Como é que funciona aqui dentro da Tigre, né? Então, esse é um processo feito dentro de casa, né? Então, a gente tem algumas responsabilidades. Então, a gente empodera o líder para fazer a aplicação dessa metodologia com o seu time. Não é uma coisa que é do RH, da área de pessoas e comunicação interna. Não, essa é uma ferramenta do líder. O que a gente faz enquanto área de pessoas, né, no papel de business partner, é provocar esse líder para periodicamente estar aplicando essa ferramenta, né? Porque, na verdade, a própria ferramenta em si acaba sendo um assessment da equipe, já conectando com aquela pergunta que veio um pouco antes. Então, assim, a gente já se conhece no coletivo, sabe onde estão as nossas disfunções e começa a trabalhar isso. Então, a responsabilidade de fazer essa aplicação é do líder. E o BP, ele acaba sendo um apoiador, né, encorajador, para que ele faça isso acontecer. Então, e a equipe, claro, o papel dela é participar, responder, e quando a gente aplica, né, quando o gestor aplica, a gente sempre faz uma reunião de alinhamento, e nessa reunião o BP reforça muito o quanto que é importante a equipe responder de forma muito sincera, sem mascarar o questionário. É um questionário super simples, 15 perguntas, né? E ele tem que responder de forma muito sincera como que ele observa a dinâmica da equipe. Porque se ele vai responder como ele gostaria que fosse a dinâmica, já gera um resultado diferente e aí o plano de ação não vai ser tão efetivo assim. Esse é um ponto de atenção, tá? Normalmente a gente quando a gente está iniciando o ano, que aqui na Tigre a gente faz as nossas contratações das metas, né? A gente recebe as metas estratégicas da diretoria, são cascateadas para os gestores, para os líderes, e aí os líderes têm um momento que a gente chama de team building, off-site, workshop, que é no início do ano, onde a gente vai falar sobre as nossas metas, desafios e entregas, e aí a gente já aplica o Lencioni, né? O líder já aplica o Lencioni com a equipe, e já para dar o direcionamento de onde que vão colocar de desenvolvimento ao longo do ano, né, daquele exercício. E aí a nossa sugestão é que se faça de novo no segundo semestre, ali no último trimestre do ano, porque aqui a gente sempre tem que observar que eu preciso dar tempo para a equipe também se perceber nos seus pontos de melhoria e fazer as ações de desenvolvimento. Então, 6, 7 meses de intervalo é um bom período para que isso aconteça. Tá? E quando a gente tem líderes tem novos líderes na companhia, seja líderes que vêm do mercado ou líderes que são promovidos pelo recrutamento interno, a gente também faz, aí a gente tem um onboarding do líder, e dentro desse onboarding, uma das etapas é aplicar o Lencioni depois de 120 dias
do líder naquela posição. Porque daí ele já tem mais conhecimento da equipe, ele já está mais familiarizado com a equipe também está mais à vontade com o líder, e ele também já tem mais clareza da estratégia da área dele dentro do contexto organizacional, tá? Bom, como aplicar? É super simples. A gente sempre pede, o líder manda para a equipe um resumo do livro, né? E isso na primeira vez, tá, gente? Depois não precisa mais, porque as pessoas acabam internalizando a fábula, é super tranquilo. E aí é o líder mesmo que manda o formulário, a gente faz pelo Forms, ele tá lá no e-book, vocês vão ter acesso a ele lá, sobre a estrutura dele, é super simples, assim, leva 10 minutos para responder, né? E o líder também responde, então assim, são dois questionários. Primeiro, a equipe, ela se autoavaliando, né? Como que ela percebe a dinâmica dela, e o líder avaliando o time, como que ele percebe que são as relações. O questionário é exatamente o mesmo. O que acontece? Depois, na hora de entregar o resultado, né, o líder vai mostrar como que a equipe se avaliou e como que ele percebe a equipe, porque podem ter, e a gente sobrepõe num gráfico, porque pode ter uma diferença. E aí aqui é onde o BP entra também para ajudar o líder no seu processo de desenvolvimento, porque o líder pode estar tendo uma percepção não muito ajustada, né? E aí a gente tem que trabalhar com o líder junto com a equipe para que essa sensibilidade, essa visão que ele tenha seja cada vez mais ajustada, tá? Então, aplica-se o questionário, o líder tabula, o líder mesmo faz o gráfico e traz para o time, tá? A gente tem uma meta, uma pontuação, a escala de avaliação é de 1 a 9, tá? E quando o Otto aplicou com os nossos diretores, eles tiraram uma nota de 6 ponto alguma coisa. E aí, na época, a gente convencionou que, assim, a meta do Grupo Tigre seria 6,5, que é uma meta que não é uma meta desafiadora, se a gente for olhar numa escala de 1 a 9, mas era uma meta que retratava o momento que aquele time estava naquele momento e que a gente iria aos poucos superando, tá? E uma coisa muito engraçada que a gente observa aqui na aplicação do questionário é que quando a primeira vez que a gente aplica no time o questionário, o time se pontua tipo 7,5, quase 8. Ele ainda está tomando conhecimento da ferramenta, da metodologia, ele ainda não está respondendo com o coração, porque ele tem medo, ele não sabe como é que aquela avaliação vai ser utilizada. Quando a gente aplica pela segunda vez, aí vem uma avaliação mais real de como realmente o time se percebe, né? E isso, na verdade, é uma consequência da relação de confiança. Isso significa que aquele time ainda está se descobrindo enquanto um time que realmente tem um ambiente seguro e saudável e confiável, né, para abrir seus pontos todos, tá? Então, e tem sempre um plano de ação, tá? PDCA direto aqui. Avalia, gera os pontos de atenção, traça um plano de ação e roda ele. Como que roda? Aqui, cada líder tem uma forma de estar trazendo isso para acompanhar junto com o seu time, mas a gente sempre, como BP, sugere que nas reuniões mensais ou periódicas, né, que o líder tenha com o time, ele traga isso para discutir. Gente, como é que a gente está com o Lencioni? A gente realmente está aplicando a ação que a gente definiu, né? Tipo, vou trabalhar a relação de confiança, vou fazer mais happy hour. Porque, por incrível que pareça, o happy hour é uma ação que aproxima mais as pessoas. As pessoas se abrem, falam das suas questões, do seu lado pessoal, e aí tem conexão, aproxima a galera. E aí, então, enfim, estamos fazendo happy hour? Não estamos fazendo happy hour? Então, nas reuniões periódicas que você vai ter com o seu time, traz o Lencioni para discutir, né? Até porque é uma responsabilidade coletiva, não é só do líder, tá bom? Bom, o resultado, a gente faz um gráfico simples aqui, né? Eu sei que tem engenheiros aqui, né, nesse grupo, mas a gente é de pessoas, a gente é mais pessoas, então, assim, a gente traz um gráfico de aranha mesmo, super simples, tá? Mas que traz o resultado, então vocês vão ver que ele traz todas as 5 disfunções e como que a equipe está se avaliando, a gente sempre traz a média, a pontuação do líder, no caso, e a média da equipe,
tá? E a gente, nesse, eu falo a gente porque eu estou muito acostumada, mas é o líder que faz isso, na verdade, porque eu também sou líder, né? E a gente traz os pontos positivos, porque aqui tem uma coisa muito importante. Eu não posso ficar só mirando nas coisas ruins que o time tem, porque na maioria o time tem muita coisa boa e que eu preciso reconhecer, preciso fortalecer, mas eu também preciso endereçar pontos de desenvolvimento. Tá? Qual que é a escala que a gente usa, né? Então, o que é uma área de oportunidade? Quando eu tenho alguma disfunção que caiu entre o 3 e o 5, é sinal de alerta, é sinal de vermelho, na verdade. Eu preciso, de fato, ter uma ação para tirar o time daquele contexto, daquele cenário. Quando eu tenho a pontuação de 6 ou 7, é um ponto de atenção, ou seja, eu estou bem, mas não estou bem. Se eu não cuidar, eu posso cair na disfunção maior. Então, eu tenho que endereçar alguma coisa para melhorar aquele comportamento, aquela disfunção, na verdade. E entre 8 e 9, que, sinceramente, eu não vi nenhum time ainda aqui na Tigre, nos seus assessments, tá nesse range de 8 ou 9, porque a gente está sempre em contínuo desenvolvimento, né? Mas se eu tenho alguma disfunção que cai nessa pontuação, eu tenho que fortalecer ela cada vez mais, tá? Perfeito. Bom, aqui é um exemplo de plano de ação, simples assim, tá, gente? Então, assim, qual é a disfunção que eu vou trabalhar, né? O que eu vou desenvolver e por quê? A ação, a data que eu apliquei o questionário e o prazo para ir responsável por aquela ação. Que pode ser o líder, pode ser o membro da equipe, enfim. E nunca aqui, o ponto de atenção é nunca colocar um plano muito grande. É 2, 3, 4 ações, no máximo. Porque quando eu tenho coisas muito extensas, o grupo dispersa e não foca. E se eu não foco, eu não giro o ponteiro. Se eu não giro o ponteiro, eu não trabalho equipes de alta performance, tá? E aí Kátia, eu vou pra... Desculpa, é só que enquanto você estava falando ali, eu até tentei fazer a pergunta antes, mas meu microfone deu uma falhada aqui, então deixa eu trocar. Você falou da questão de uma das disfunções ser o medo do conflito, né? Então eu imagino, assim, né, olhando por outro ângulo, que o conflito ele seja muito importante para a equipe de alta performance. E quando a gente tende a ter pessoas muito parecidas, né, em equipes, que as organizações estudantis, as pessoas tendem a ser amigas, né? Então elas se conhecem antes de formar equipes e tendem a ser bem parecidas umas com as outras. E quando a gente tem pessoas super parecidas, o conflito ele tende a não acontecer, né? Porque as pessoas pensam iguais. Então eu queria perguntar para você, assim, qual que você acha que é a importância da diversidade na construção de equipes de alta performance? Bruna, a diversidade, assim, ela é super importante, mas a gente vai encontrar equipes que não vão ter necessariamente toda essa diversidade. Então, como eu, líder, né, observo qual é o perfil do time e como eu trabalho essas questões. Então, não é só porque é entidade estudantil, mas a gente também tem aqui na Tigre grupos que são muito próximos, né, que convivem final de semana. E quando essas pessoas vão para uma mesa de reunião e elas estão diante de uma discussão, e aí divergir do teu colega, né, que é o teu colega de final de semana, é um desafio para você, aí é um ponto a ser trabalhado, porque eu não posso ter esse tipo de bloqueio, né? E por isso que o Lencioni fala muito da relação de confiança, né? Eu preciso, de fato, ter um ambiente saudável para trazer os pontos de vista que vão divergir. Eles vão sempre divergir para convergir, né? Então, como que eu, sem machucar o outro, né, sem ofender o outro, porque eu não vou para o lado pessoal, eu vou para uma discussão olhando o lado profissional, né? Eu trago um ponto de vista. Então, sei lá, por exemplo, várias vezes eu já observei, né? Tipo assim, Massal, eu acho super legal isso que você está trazendo, né? Mas quando eu olho a solução do problema, a dor do meu cliente, acho que talvez tenha uma outra forma da gente buscar, né, resolver o problema. Então, assim, eu não estou desconsiderando, eu não estou desqualificando o outro, né? Eu estou sim considerando o outro, mas eu trago como algo maior, é a dor, uma dor de algum cliente, de algum consumidor, ou de alguma área, ou de algum, enfim, né, que é naquilo que eu tenho que mirar. E aí eu tenho que ter coragem. Eu acho que assim, equipes de alta performance, gente, é ter muita coragem.
né, para divergir, para discordar, para poder se posicionar, né, sem medo, né, sem medo de achar que o outro não vai gostar mais de mim no final de semana, não vai mais me convidar para ir para as baladas ou para os happy hours com a galera, porque tem uma questão que ali é o problema, a gente tem que resolver o problema. Eu não estou olhando para a pessoa, questionando e julgando ela, né? Acho que esse é o ponto. Perfeito, Kátia. Acho que um ponto também, né, Kátia? Acho que quando a gente está de organização estudantil, a gente ainda não faz muito isso, acho que é muito corriqueiro nas empresas, né? É trazer mais informação para embasar uma sugestão. Aí a discussão fica muito mais técnica, muito menos ponto de vista, e acho que é mais fácil de convencer um time, né? Os números, muitas vezes, eles já estão ali, difícil de questionar. Então, quando você costura um contexto, ajuda bastante, né? Exatamente. A gente costuma falar que contra fatos e dados não tem muito o que questionar, mas nem sempre a gente tem todos os fatos e dados. Mas é super importante, sim, quando a gente vai para uma discussão, não ficar só no achismo, né? Mas sim estudar o tema, tentar entender o que pode contribuir, trazer sua contribuição, que seja contribuição técnica, né? Ou a partir de uma outra experiência que você já viveu, mas nunca sem fundamento, né? Nunca superficial. Quando eu já observei algumas equipes que, de fato, elas ficam no campo superficial da discussão, não aprofundam, e aí não conseguem mirar realmente na melhor solução para aquele problema, para aquela situação. Então, o resultado não necessariamente é o melhor resultado, né? E eu acho que aqui tem um ponto onde o líder pode entrar, né? Quando ele percebe que a equipe está nessa esfera da superficialidade, talvez ele entra, né? Ou ele traz um pouco mais de contexto, um pouco mais de fundamentação, ou ele provoca o time para buscar isso. Tá? Então, tem um papel aqui do líder também de estar observando essa dinâmica. Tá? Legal. Ok? Ok, show de bola. Beleza, então assim, como que a gente transforma os times, né? E aqui eu queria falar para vocês assim, gente, não é fácil transformar os times. E não é, sabe, assim, rápido. A gente não dorme e acorda sendo um time de alta performance. Aqui tem um investimento de tempo, de dedicação, de disciplina, de metodologia, para daí sim a gente chegar num conceito de equipe de alta performance, né? E depois eu vou contar até um pouco de um exemplo de uma equipe que eu estou acompanhando aqui na Tigre nesse processo. Então, o líder tem que acreditar, mas muito mais que acreditar, ele tem que ter uma metodologia e ele tem que ser fiel a essa metodologia e ter disciplina a ela. Não adianta o líder fazer um assessment de equipe de alta performance, construir um plano de ação e nunca mais voltar naquilo. E aí eu não tenho sustentação, eu não tenho consistência, e aí realmente eu não estou contribuindo para o desenvolvimento de uma equipe de alta performance. Então, paciência, foco, disciplina e acreditar são ingredientes fundamentais assim, para a gente construir essa equipe diferenciada. Tá? Bom, vamos lá, eu vou começar a falar sobre, então, cada uma das disfunções. Eu acho que aqui vai trazer um pouco mais de clareza e mais praticidade para vocês. Então, como é que a gente confia uns nos outros? Qual é a característica de equipes de alta performance? Porque no livro do Lencioni, ele traz, em função do estudo que ele fez, com vários times, ele traz as características, né? Então, assim, times que têm essa relação de confiança muito forte, eles admitem os seus pontos fracos, as suas fraquezas, a vulnerabilidade, a fragilidade, ela vem à tona. Esse time chora junto, briga junto, pede ajuda, né? Eles aceitam feedbacks, eles não vão para o lado pessoal, mas muito mais no lado de tipo, onde que eu posso melhorar. Eles correm risco, né, na hora de oferecer feedback e ajuda, porque muitas vezes quando eu for dar um feedback eu não sei o que vem do outro, então é um risco, e esse risco requer uma coragem, mas é super importante. Eu não posso ir para uma reunião e ficar chateado porque a Bruna fez um comentário da minha opinião e eu fiquei chateada e eu não consegui resolver aquilo e aquilo me incomoda, e aí eu vou para uma outra reunião, já vou olhando diferente para a Bruna e a dinâmica, as relações não fluem. Aqui tem até um combinado nas equipes que é assim, quando deu ruim, se deu algum ruim na discussão,
Deu algum ruim com alguma pessoa na discussão, você tem 48 horas para resolver esse ruim. Eu não gostei do jeito que me olhou, eu não gostei da cortada que me deu. Eu vou ter que, Kátia, assumir a responsabilidade e o risco de ir lá e falar, Bruna, do jeito que você falou naquela reunião, eu fiquei chateada, eu não gostei. Tem alguma coisa que está te incomodando? Porque, assim, como é que a gente resolve isso? Então, esse feedback, essa coragem de ir com o outro e abrir o seu coração é extremamente importante. E a partir dali a coisa muda. Testem isso em alguma situação que vocês estiverem encontrando aí que realmente funciona. Mas ela também não é assim tão rápida, as pessoas ficam muito melindradas em fazer isso. E a gente pede muito desculpa. Eu tinha um diretor, o Zé Domingues, acho que o Massal o conheceu, e o Zé falava muito assim, gente, a gente vai para a pista dançar, ou seja, a gente vai fazer acontecer, né? Mas pode ser que lá na pista de dança, vai tocar um ritmo que eu não estou muito familiarizado, eu vou pisar no pé de alguém, mas não para de dançar. Né, pede desculpa e continua dançando, porque é importante a gente seguir o fluxo da busca da solução, tá? Então, como que a gente estimula essa confiança, né? Então, acho que uma coisa bem legal aqui que a gente faz com as nossas equipes é assim, quando a gente começa um trabalho de início de ano ali que eu falei para vocês, a gente faz uma dinâmica, né? E a gente faz uma dinâmica que é tipo, a gente chama de roda da vida, ou a jornada da vida, enfim. Mas a gente abre e fala, e aí, vamos falar um pouco sobre quem é a Kátia, né? Quais foram as coisas legais que aconteceram na vida da Kátia que transformaram ela? Quando a gente abre esse espaço para cada um falar sobre isso, a gente entra, né, na casa do outro de uma forma muito profunda. E a gente começa a entender por que a Kátia é muito calada, ou porque ela fala demais, porque ela teve uma educação assim, porque ela teve alguém que na jornada dela ajudou ela no desenvolvimento dela, pagou a faculdade, aquilo teve um valor incrível para ela. Enfim, a gente descobre várias coisas das pessoas e isso vai nos permitir conhecer mais quem é o outro. Então, sai daquela coisa de, Kátia, formada em administração, 20 anos de RH, né? E vai para a Kátia, que é mãe, que tem dificuldade de criar o filho, que tem um cachorro que precisa de carinho, que tem um marido que é engenheiro, entendeu? Então, a gente avança o olhar para com o outro. E para o líder isso é extremamente importante. Então, se vocês estiverem no momento de construir uma equipe, né, no primeiro momento que vocês vão fazer uma reunião de team building, enfim, um workshop de integração, tragam isso para a pauta, comecem com essa dinâmica e vocês vão ver que isso já vai fortalecer a equipe, vai abrir o espaço, vai abrir um campo das relações, assim, muito legal, tá? E sempre muito feedback, aqui feedback de grupo, tá, gente? Porque quando o time está muito aquecido, né, a gente pode trazer vários momentos e, gente, a gente entregou um produto ontem, e aí? Como é que foi? Quais são os lessons learned? Feedbacks aí, cada um dá um feedback para cada um. Olha, Kátia, te percebi super energizada, mas acho que quando você chegou lá no ponto X, você poderia ter dado um posicionamento diferente, mas foi super legal a tua condução. Massal, você é um cara super dinâmico, né? E sempre traz bastante ideias legais. Então, cada membro do grupo traz um ponto positivo e um ponto de observação, que a gente não fala um ponto negativo, mas um ponto de observação para aquela equipe, para fortalecer aquela equipe de alta performance, tá? E o papel do líder, cara, aqui é aquilo que a Brenda falou, nós somos os exemplos. Se a gente não liderar pelo exemplo, dá ruim, não funciona. Porque assim, se eu, Kátia, não falar que eu eu tenho toda semana eu tenho um café dos BPs que é das 8 às 8h30 na segunda-feira. E aí, são 30 minutos. E aí eu que abro e sempre pergunto, e aí, galera, como vocês estão? Eu tô bem, o final de semana foi bom, mas eu tô chateada porque eu não consegui caminhar. Então, assim, eu falo dos meus sentimentos, eu falo quando eu tô bem, quando eu não tô bem, eu falo quando eu errei, eu falo, tipo, gente, eu não sei nem por onde começar nesse projeto aqui, me ajudem. Então, quando o líder traz vulnerabilidade, quando o líder traz a sua emoção, quando ele traz o seu sentimento, né, isso dá mais força para os membros daquela equipe também seguirem esse exemplo e se permitirem fazer também isso, ok? Beleza? Então, vamos lá para o conflito.
medo do conflito, né? Como que a gente traz o conflito de ideias sem censura? Isso aqui é super legal, né? Então, equipes que fazem, né, que tem um ambiente favorável para o conflito positivo. Então, tem reuniões vivas e interessantes, reuniões dinâmicas, reuniões alegres, reuniões que a gente começa falando besteira e daqui a pouco já caminha, né, para a solução, para o foco do projeto, e cada um traz uma ideia diferente, traz uma experiência diferente. Gente, vivenciei isso aqui final de semana, o que vocês acham de a gente trazer isso para a construção do nosso projeto? Então, tem uma energia muito boa. As ideias são exploradas e, assim, é muita troca. E nessa troca que vem as ideias e que vem os conflitos, porque quando alguém joga uma ideia na mesa, tem alguém que vai discordar. E nesse que discorda, né, pode gerar um conflito. Dependendo de como o conflito ele é gerenciado, ele vai para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Então, os conflitos aqui, eles são muito na linha de, puta, cara, que legal essa tua ideia, mas, assim, a gente tem que conduzir água dentro do tubo. Você está trazendo aqui um tanque, né? Tá desconectado. Como é que a gente flui melhor aqui? Então, essa troca sem medo dos pontos de vista de cada um, né? Ou de ser censurado, de ser julgado, de ser criticado, de ser, sabe, naquela hora que todo mundo sai da reunião, aí vai 1, 2 para o cafezinho, e aí estão falando do fulano, do Beltrano, esquece, isso não é equipe de alta performance, não é o ambiente que a gente busca. Isso realmente não gera soluções diferenciadas, tá? E sempre olham, sempre colocam na mesa o problema. Qual é a solução que a gente vai trazer para o problema? Não é porque a Kátia não vai conseguir fazer, a Bruna não tem competência para isso. Não, gente, assim, vamos focar no problema. Ah, mas é que é um problema de tecnologia, a área de tecnologia não dá recurso. Não, qual é o problema? O que a gente precisa fazer aqui para a coisa acontecer, né? Então, tem muito dessa coisa também da pegada ágil aqui, né? Quando essas equipes estão trabalhando. E todo mundo coloca seus pontos de vista na mesa, tá? Então, aqui é um ponto, acho que super legal. Como é que a gente, né, fomenta isso? Aí tem um pouco aqui do papel do líder, né? Que o líder vai ter que entender como é que essa equipe funciona, se as pessoas estão fazendo, se as pessoas estão discordando, se elas estão trazendo suas opiniões, se o líder percebe que é uma equipe muito quieta, ele vai ter que começar a provocar. E o que eu vejo muitas vezes em equipes mais quietas é o líder falar assim: Kátia, qual é a tua opinião? Fulano, qual que é a sua opinião? Ou seja, ele vai rodando a mesa e vai pedindo para que cada um dê a sua opinião, porque daí ele convida as pessoas a participarem da discussão. Isso é super importante. Não dá para construir uma solução diferenciada se as pessoas não participam. Então, o líder tem que ter esse olhar, tá? E também tem outra coisa que é legal, é assim, quando o líder descobre que naquela equipe tem alguém que é mais questionador, que gosta de colocar aquela pimentinha no time, né? Que gosta de trazer seu ponto de vista. Esse cara a gente chama o minerador de conflitos. Então, esse cara é o cara que provoca, né? Agora, só tem que cuidar, porque não pode ser o cara que provoca para o lado negativo. Ele tem que provocar para o sentido da busca da solução. E aí o líder pode se apoiar nessa pessoa para fortalecer esse ambiente de discussão. Tá? Então, o papel do líder é isso que eu falei, ele tem que estimular um ambiente saudável, né, para esse conflito, mas ele precisa ajudar o time a chegar lá, porque um time novo, quando se forma, não necessariamente já sai fazendo tudo isso que a gente está falando aqui. Esse é um processo, né? Então, por isso que eu digo que o líder tem que ter esse olhar muito clínico assim, para a equipe que ele está gerenciando, que ele está liderando. Ok? Show de bola. Kátia, enquanto você toma uma água aí, dá uma respiradinha, queria checar com a Brenda se a gente tem perguntas aí. E antes da Brenda, gente, não esqueçam, hein? Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui pelo chat, a gente vai trazendo aqui para a Kátia. E não esqueçam de preencher o formulário do certificado para vocês também poderem receber o e-book. Legal? O livro de receitas é da Kátia. Legal. Nossa, não é da Kátia, é nossa. Show. Temos muitas perguntas, muitas mesmo, mas estou dando uma filtrada aqui. Kátia, a Edvânia, você na verdade comentou muito, né, sobre essa questão do feedback, da gente saber aceitar como uma forma positiva e tudo mais, só que a Edvânia trouxe o lado contrário, né? Então ela perguntou o que a gente tem que fazer quando o líder não aceita o feedback de alguém da equipe.
Nossa, Edivânia. Uau! É um desafio. Edivânia é mineradora de conflitos aqui. Nossa! Bora, vamos trazer ela aqui para Tigre. Então, eu acho que essa é uma situação super importante, porque se eu tenho um líder que não consegue lidar com o feedback que vem da equipe, cara, eu vou destruir essa equipe, esse é um ponto, né? Então, o que acontece aqui na Tigre? E só para vocês entenderem que, assim, eu amo de paixão a empresa que eu trabalho, mas nós não somos perfeitos, né? Então, a gente tem que trabalhar muito também a nossa liderança. E aí eu acho que é onde entra o papel, no meu contexto aqui, do BP, porque o BP faz muito um trabalho que a gente chama aqui de consciência amiga, né? Então a gente participa de muitas reuniões de negócio, das áreas de negócio, e a gente observa muito como é que é a dinâmica desse líder com a sua equipe. E quando a gente percebe que tem um líder que está meio refratário com a equipe, porque a equipe pode ser uma equipe energizada, cheia de ideias, que está querendo fazer acontecer, e o líder ainda está num papel um pouco mais conservador, né? Então, o BP precisa fazer um consciência amiga com esse líder para dizer, cara, percebe como, olha que você o impacto dessa tua atitude, desse teu comportamento para com o time. Acho que você precisa escutar mais, você precisa entender e deixar o time dar voz aos feedbacks, mas vamos fazer uma reflexão se realmente você não está tendo esse comportamento. Então, e aí se aquela equipe não tem essa pessoa que está de fora observando, vai ser muito difícil para a equipe trabalhar com esse gestor. O que pode acontecer também, Edivânia, é na equipe ter algum líder informal e esse líder acaba tendo talvez uma coragem ou uma liberdade maior dele falar de uma forma, em um outro momento, separado com o líder, sobre esse comportamento, tá? Porque, assim, via de regra, no comportamento das equipes, a equipe sempre vai se apoiar, ele pede um líder, né? E quando o líder é refratário, a equipe se retrai. Mas quando eu tenho alguém da equipe que consegue fazer esse papel de mediador e o líder se abre a isso, né? A coisa flui melhor. Agora, quando isso não acontece, aí precisa ter uma intervenção externa, que é mais ou menos isso que eu falei, o que eu faço aqui na Tigre e os meus BPs também. Mas esse é um ponto bem delicado, tá? E aí eu não saberia nem como exemplificar isso sobre o ponto de vista de vocês, né? De contexto de vocês, de organização estudantil, de como isso acontece. Mas a minha sugestão é que alguém que seja próximo desse líder, não amigo, né? Porque às vezes o amigo também não fala a verdade, mas próximo e que tenha coragem de falar, dar esse feedback mais reservado, para que o líder comece a se aperceber. Tá? Gente, uma dica é manda esse webinar para o líder assistir. É isso aí. E se não funcionar, né, Bru? Manda o celular da Kátia. Exato. É isso aí. Manda para cá que eu dou conta. É isso aí. Obrigada aí por essa pergunta. Show. Temos sim. Kátia, é muito inevitável, né, quando a gente fala de time, equipes de alta performance, as pessoas vincularem muito isso à questão da motivação dos membros em si, né? E aí o Douglas, da Avanço Consultoria Júnior, levantou um ponto super interessante, que foi o seguinte: como a gente pode fazer para administrar a motivação dos membros? A gente sabe que tem membros que têm vários insights, né, ao mesmo tempo. Em contrapartida, tem esses membros que são mais tímidos e tal. Então, como que a gente pode fazer para unir esses dois tipos de perfis que a gente encontra dentro da nossa equipe para transformar efetivamente essa equipe numa equipe de alta performance? Super legal. E, Douglas, essa pergunta é super legal e ela é a realidade de todos os times, independente se é organização estudantil ou nós aqui na Tigre, né? Eu acho que aqui, de novo, eu acho que o líder tem um papel muito importante em manter esse ambiente favorável, né? Motivado. A gente sabe que a motivação vem do indivíduo, né? Mas como que eu desperto no indivíduo esse prazer de estar no grupo contribuindo? Então, é muito difícil a gente ter uma receita pronta,
né? Eu acho que vai ser muito de entender as características do time e muitas vezes entender que nem todo mundo vai estar no mesmo nível de motivação. Não vai estar todo mundo feliz, alegre, empolgado. Vai ter momentos que alguém vai estar mais alegre, feliz, empolgado, ou momentos que vai estar mais reservado, né? E que a gente tem que saber respeitar isso, né? Mas que a gente precisa discutir isso, trazer isso para a mesa quando se torna algo, um sintoma muito forte, né? Porque sempre vai ter aquele dia que você está mais legal, outro dia que você não está legal, outro dia que você está super colaborando, outro dia que você está mais reservado. Mas o líder precisa observar se aquilo é um comportamento frequente ou ele é só atemporal. Se é frequente, aí ele vai ter que trabalhar de forma mais individual, porque de fato uma equipe de alta performance é uma equipe animada, engajada, que está sempre buscando a melhor solução, discutindo, trazendo ideias. E se eu não tenho esse tipo de vibe na equipe, ou vai acontecer que a pessoa vai sair da equipe, né? Ou que o líder vai ter que trabalhar essa pessoa, né? E respeitando as características da pessoa também, tá, gente? Porque somos indivíduos e cada um na sua singularidade, né? Mas eu acho que são escolhas também, né? Então, assim, uma escolha que seja do indivíduo de estar naquele time ou do líder de escolher trazer aquela pessoa que não está tão engajada, tão motivada para o grupo, para o time, para aquele contexto, tá? E como faz isso? Cara, assim, também não tem receita, né? Vai muito de você observar os comportamentos das pessoas e indo ali no one-on-one, trabalhando aspectos que são importantes. Mas tem que ter coragem. O líder, ele não pode ser apático. Ele não pode se esconder do papel dele de ter o fio condutor, né, da equipe nessa questão do ambiente, da motivação, do engajamento, enfim. E normalmente as pessoas estão engajadas e motivadas quando também tem um desafio super legal, né? E que está ali diante deles, né? E eu acho que um pouco da motivação é quando todo mundo participa, quando todo mundo tem a oportunidade de participar e contribuir em algum momento. Então também tem aqui um pouco do líder de fazer isso acontecer, tá? Show. Obrigado, Kátia. Podemos seguir. Ok? Bom, Ok. a gente falou de comprometimento, a falta de comprometimento, o impacto disso, né, numa equipe de alta performance. Então, quando eu tenho uma equipe mega comprometida, o que acontece? Quais são as características, né? A gente tem clareza com relação para onde que a gente está seguindo, então, assim, quais são os nossos desafios, os nossos drivers, né, aquilo que a gente precisa conquistar, as nossas metas, as nossas prioridades. A equipe, ela está bem alinhada em torno desses objetivos comuns. Eu sempre vou ter objetivos individuais, mas vou ter os objetivos coletivos também. Ela desenvolve essa capacidade de aprender junto, né? Porque a partir do momento que eu tenho a capacidade de falar, cara, não sei, preciso aprender com o outro, a partir da experiência do outro, a equipe cresce. Quando eu falo que, puta, eu errei, né, preciso aprender com o meu erro, vou fazer diferente, então a equipe também cresce, né, a gente usa muito lessons learning aqui, cada projeto, cada iniciativa, cada entrega, por menor que ela seja, assim, a gente sempre discute, e aí, como foi? O que a gente poderia ter feito diferente, né? E aí o grupo fala abertamente o que foi legal, o que não foi legal, então aí tem muita maturidade e muita relação de confiança também para esse bate-papo, e ajusta a rota, assim, a gente não espera chegar lá no final da entrega para dizer, putz, poderíamos ter feito diferente. Não, como eu tenho um plano de ação, eu tenho objetivos claros, eu tenho follow-ups, né? Eu faço reuniões periódicas para saber como é que a gente está indo, caminhando com relação àquele projeto, ao menor sinal de desvio ou necessidade de ajustar, né? Seja o líder ou a própria equipe, né? Porque eu tenho muito da liderança situacional também acontecendo numa equipe de alta performance, a gente tem que ajustar a rota sem medo. Por quê? Quando eu digo ajustar a rota, fala, nossa, mas será que a gente faz isso agora? Então isso vai comprometer lá na frente? Não, vamos fazer agora. Tá todo mundo consciente, certo, de que precisa fazer agora? Vamos, então vamos juntos. Então esse é o nível de engajamento, esse é o nível de comprometimento que uma equipe de alta performance precisa para ir junto, né, para chegar na solução juntos, tá? E aí como estimular isso, né? Então, nas reuniões que acontecem, né, a gente precisa dar uma olhada nas decisões que a gente tomou, se foram as mais assertivas, se a gente não precisa fazer esse ajuste de rota que eu
falei, voltar, né, colocar on track as pessoas, né, colocar todo mundo de novo no rumo, fazendo novos alinhamentos, né? E aqui é muito engraçado porque a gente percebe aqui um conflito de gerações, né? Quando a gente está numa equipe que tem uma geração mais conservadora, né? Fazer um ajuste de rota é como tirar um navio, fazer a curva com um navio, demora muito, né? E quando a gente está com uma equipe já, assim, de uma geração mais nova, tipo a de vocês, o ajuste de rota é pegar um jet ski e virar. Só tem que cuidar para não tombar, né? Mas é muito rápido, né? Então acho que isso também é uma energia muito boa. Por isso que é legal ter uma equipe mesclada, né? E eu falo muito das gerações. As gerações elas se complementam, elas não se distanciam, porque cada um na sua singularidade constrói uma equipe também diferenciada de alta performance. Então essa diversidade é importante. E prazos, né? Então assim a gente tem que ter clareza de prazo, a gente tem que fazer follow-up, a gente não tem, e aqui tem um ponto bem importante, gente. Eu não posso ter medo de chegar para o meu colega e falar assim: Bruna, você falou que ia trazer hoje na reunião aquele relatório. Poxa, né? E esse relatório era super importante para a gente seguir no próximo passo do plano de ação. O que aconteceu? Né? Então eu não julgo a Bruna. Eu falo assim: pô, Ju, é diferente de falar: poxa, Bruna, você foi indisciplinada, não trouxe o relatório. Não, eu trago o feedback para a razão, que ela precisa, a responsabilidade que ela tinha de trazer o relatório e não trouxe. Então, quando eu também faço esse tipo de posicionamento no grupo, né, com respeito e com cuidado, eu estou trazendo o grupo para aquilo que precisava ser feito e não foi feito, porque aquilo vai comprometer o resultado final. Então, se eu tenho prazos, né, eu preciso respeitar os prazos, eu preciso respeitar as entregas. E aqui na Tigre, a gente tinha uma cultura muito de permissão, né? A gente chegava numa reunião, a pessoa não conseguia trazer as questões que ela precisava trazer, e aí tinha um ambiente que dizia: poxa, mas eu te entendo, você deve estar muito cansado, afinal de contas você viajou muito, né? Cara, mas isso não importa, uma equipe de alta performance tem responsabilidade, tem prazo, claro, respeitando todos esses cenários, esses contextos, mas a gente precisa focar, né? E a gente precisa ter responsabilidade de entrega. Isso sim é uma equipe engajada. Então, o líder, nesse aspecto, ele precisa estar constantemente olhando para esse time, fazendo esses follow-ups, né? Fomentando as discussões, ajudando o time a tomar a melhor decisão, né? E uma coisa bem interessante aqui, quando a gente fala de nível de comprometimento, é uma prática que a gente começou a fazer aqui na Tigre, que a gente não fazia, e é uma coisa tão boba, gente, mas tão poderosa, que é no final de cada reunião, a gente faz assim: bom, gente, então a gente discutiu ponto A, B e C, consensamos C, D e E vamos para um plano E, F, G de ação. Todo mundo junto? Todo mundo comprometido? Então a gente faz uma síntese rápida e objetiva do que foi discutido, do que foi assumido como responsabilidade, o caminho que vai ser seguido, para que todo mundo esteja presente ali entendendo e não chegue na outra reunião: eu não tinha entendido isso. Então é uma coisa super simples e boa, mas que no dia a dia ela é muito poderosa, tá? Fica aí a dica para vocês, ok? Depois é responsabilidade, que é um outro ponto super importante que conecta com essa questão. Aqui sempre é um elo, né? Se eu não tenho confiança, eu não consigo conflitar, não me comprometo e não me responsabilizo. Então, assim, como que a gente traz todo mundo para a responsabilidade, né? Aqui no Sul, a gente fala muito assim: como que a gente chama a pessoa na chincha, né? Ou seja, para a sua responsabilidade, para aquilo que ela tem que fazer. Então, esse nível de abertura, ele precisa existir numa equipe de alta performance, né? Então, a gente garante que todo mundo está imbuído de desempenhar o seu papel individual para olhar o coletivo, né? De forma muito efetiva. A gente consegue identificar rapidamente quando um problema está surgindo, porque tem alguma coisa que não está acontecendo, a gente precisa endereçar, a gente não deixa o problema passar, né? Tipo, gente, a gente precisava trazer aqui uma discussão com a área de tecnologia, não estou vendo ninguém da tecnologia, liga lá para o cara chegar agora, né? Chega para ele participar agora, para ele entrar agora aqui no call.
né? Não espera fazer uma outra reunião para a coisa acontecer, então tem que ser tudo muito rápido, né? E tem que ter muito respeito, porque quando eu começo a chamar as pessoas para aquilo que elas precisam entregar, para a responsabilidade que ela assumiu, para o cumprimento dos prazos, né? Eu tenho que fazer isso com muito cuidado, né? Com muito respeito. Então, um dos valores da Tigre, inclusive, se vocês olharem lá no site, no website, é o valor, né? O cuidar das pessoas, é o respeitar as pessoas, né? Então, quando eu falo de confiança, ela está diretamente ligada também ao respeito que eu tenho para com o outro, a história do outro, né? Enfim, então isso é extremamente importante aqui, essa atitude dentro desse contexto, né? Como que eu estimulo isso nos times, né? Então, eu preciso incentivar, né, a troca de informações, o que está acontecendo, como os projetos estão andando, o que falta para atingir os objetivos, ou aquela entrega, aquela meta. Tem que ter um senso de responsabilidade entre todo mundo, ou seja, todo mundo é comprometido e tem a responsabilidade de apontar quando algum membro da equipe não está trazendo o resultado que precisa, não está tendo a atitude que precisa, né? Mas eu preciso também trazer válvulas de escape, né? Eu preciso trazer momentos de reconhecimento, né? Então, quando eu começo uma reunião, né, de um projeto, né? Tipo assim, gente, puta, a gente conseguiu uma entrega super legal, a gente conseguiu fazer uma reunião que estava muito difícil, a Bruna conseguiu chegar lá na área de engenharia, trouxe eles para a gente conversar, a gente conseguiu trazer as informações que a gente precisava. Bruna, super obrigada, esse tipo de atitude que a gente precisa. Então, esse tipo de reconhecimento, né, a gente precisa fazer no coletivo, porque tem dois aspectos. Eu valorizo o comportamento daquele indivíduo e ele se sente motivado, se sente mais encorajado e se sente apropriado, ele se apropria daquele comportamento, e eu mostro para os demais da equipe o quanto que aquela atitude daquele indivíduo foi importante para aquela etapa do projeto. Então, isso precisa ser feito. Então, não é só reconhecer reconhecimentos individuais, tem os reconhecimentos do grupo, mas também reconhecimentos que são de atitudes e comportamentos que são extremamente importantes dentro de uma equipe de alta performance, tá? E o papel do líder é esse, assim, o líder está ali, ele precisa criar esse ambiente de respeito e confiança. O time precisa sentir que ele também vem para o jogo junto, ele também é um exemplo, né? E ele também é questionado, tá? Gente, o líder aqui não é o ser do tudo, né? Não, o líder, ele também participa, ele tem responsabilidades, ele é cobrado dos prazos, ele também ele precisa receber feedback, né? Então, ele também é um membro da equipe, assim como todos os outros. Então, ele precisa também ter o exemplo e estar aberto a isso, tá? E o último ponto é a atenção a quando eu tenho falta de atenção aos resultados. E aqui, para mim, fica muito forte na metodologia do Lencioni, quando eu tenho uma equipe muito individualista. Quando eu tenho uma equipe que só olha para o seu crescimento, para atingir as suas metas, porque está preocupada em ter o bônus no final do ano, né? O bônus é aquela recompensa financeira que, se você atingir todas as suas metas individuais, você ganha 1, 2 salários a mais no final do ano, mas ele não está conectado no coletivo, né? Esse cara não está olhando para a melhor solução para o problema que está na mesa, ele está olhando só para o seu, ele questiona, ele busca só resolver as questões que estão dentro da sua competência, ele não participa das discussões, ele não se compromete, ele vai fazer, sim, ele vai entregar aquilo que ele se comprometeu, mas ele não vai estar conectado com entregas que a equipe pode fazer em conjunto, porque ele pode não ser reconhecido por aquilo. Então, essa é uma disfunção muito crítica de atitude e comportamento que o líder precisa direcionar, precisa trabalhar. Então, uma equipe que é focada no resultado coletivo, é claro que a gente vai sempre reter as pessoas, né, vai direcionar as pessoas para a realização do coletivo, mitiga o comportamento individualista, que é isso que eu falei agora, vive intensamente o sucesso. Assim, pode ser que eu, Kátia, não tenha entregado a melhor solução, mas a Bruna entregou, né? Então, a gente vai vibrar pela entrega
da Bruna, que está conectada com a entrega da equipe. A equipe venceu, a equipe está no caminho, está entregando resultados diferenciados, independente de qual membro que está mais alavancando isso. E a gente também sofre quando a gente pisa em algum ponto que gerou o fracasso de alguma etapa do processo do projeto, tá? Então, evita que o grupo perca o foco. Então, aqui a gente sempre tem o resultado como consequência, mas a questão do foco é extremamente importante. A gente está, qual é o nosso problema? Qual é a solução que a gente vai focar? Então, como que eu estimulo isso no time, né? Então, assim, divulgação dos resultados aqui é super importante. A gente tem reuniões aqui que a gente faz, que é o diretor que faz reuniões com os gerentes, e aí cada líder faz com sua equipe, onde a gente traz um one page, e cada indivíduo, cada membro daquele time fala tudo que ele fez de entregas no mês. Então, ele traz os seus resultados. E aí, se ele está com a bolinha vermelha em alguma entrega, ele vai se expor no time, né? Mas aí ele vai falar o que aconteceu e o que ele já está trazendo de solução para mitigar aquela bolinha vermelha. É como se a gente tivesse um farol das metas, então o que está no vermelho, o que está no amarelo e o que está no verde. E aí cada membro, né, apresenta esse one page para a equipe, e aí aqui tem uma questão de integração, de compartilhar, mas também da vulnerabilidade, né, de mostrar que de repente o teu farol está mais vermelho do que verde, né, e aí falar sobre o que está acontecendo e até gerar pedidos de ajuda nesse momento. Então, isso é importante, é uma receita que funciona muito bem em equipes de alta performance. E o reconhecimento dos resultados, que eu já falei um pouquinho antes também, que é uma forma super eficaz de motivar, né? Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de um afago, né? Então, assim, isso é super importante. E aqui eu acho que o papel do líder é extremamente crítico, porque, assim, o líder precisa estar atento a todas as entregas, pequenas, grandes, médias, e não só entregas, mas atitudes e comportamentos. Então, aqui na Tigre, a gente tem agora uma plataforma que se chama Culture Rocks, que é uma plataforma de gestão de pessoas, que a gente coloca avaliação de desempenho, contratação de metas, e a gente também está colocando agora essa questão de elogiar e dar feedback para as pessoas. Então, para criar essa cultura, né, do reconhecimento, porque o brasileiro não tem muito essa cultura do reconhecimento, principalmente aqui no Sul, é trabalhar, 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 né? Então a gente começa a fomentar essa cultura e a gente começa a perceber o quanto que isso energiza o time, empodera o time, né? Recarrega o time e o indivíduo, né? Para continuar buscando cada vez mais. Então ela não custa, não é financeira, é um reconhecimento coletivo, né? E quando a gente faz o elogio dentro da Culture Rocks, ele vai para toda a organização, então todos os funcionários olham lá o elogio que a Kátia está dando para a Brenda, para o Massal, e aí todo mundo curte lá e fala, poxa, que legal que você está sendo reconhecido, você é o cara. Então isso traz, né, uma forma de reenergizar, como eu falei, a pessoa e que conecta na reenergização do próprio time de alta performance, tá bom? Então o que eu trouxe aqui para vocês, né? Como vocês têm esse Mega Power e-book, então não deixem de participar e fazer o download dele, né? Onde ele tem uma riqueza maior de conceito. Eu trouxe só alguns insights, né, das práticas que a gente vem fazendo aqui e que no final do dia é essa pirâmide que vocês estão vendo aqui, né? Então eu queria contar agora, que a gente está chegando no final, se tiver mais uns minutinhos, uma experiência que eu estou tendo com uma equipe dentro da Tigre, que é uma equipe que era um grupo, né? Um grupo, cada um no seu quadrado, com seus objetivos individuais, as suas metas, e aí chega um novo líder, e aí discutindo, conversando com esse líder, a gente percebe que esse grupo precisa ser ressignificado, né? E aí a gente traz a proposta de aplicar o Lencioni com esse líder, junto com esse grupo, né, para ir trabalhando essas questões de realmente transformar esse grupo, né, esse grupo de trabalho num time de alta performance. Então, é um trabalho que a gente iniciou no ano passado,
E não é fácil, né? Porque assim, a gente aplica o questionário, então foi um dia que eu trabalhei com essa equipe, o líder aplicou o questionário, trouxe o resultado, trouxe várias dinâmicas, né, para trabalhar essa questão da conexão, porque eles não se conheciam, eles não sabiam nem quem era casado, quem era da cidade ou quem era de São Paulo, eles não tinham happy hours, eles não se conectavam, eles eram extremamente profissionais, né? E aí a gente montou esse workshop, esse team building com eles, e foi começando a trabalhar essa questão de construir essa relação de confiança, né? Então é uma jornada que iniciou no ano passado, a gente aplicou já uma segunda vez, e hoje, quando eu olho para o time, quando eu sento e tenho as minhas conversas, né, de consciência amiga com esse líder desse time, a gente percebe que o time está mais aberto, que existe uma relação de confiança, que os conflitos estão acontecendo, né, mas que ainda não é uma equipe de alta performance, eles estão se construindo uma equipe de alta performance, porque ainda em alguns momentos tem alguns comportamentos, algumas atitudes que voltam para aquela essência original do que eles eram antes. Então, por isso que eu falei para vocês, assim, tem que ter muita paciência e disciplina, né, e muito um olhar do líder de realmente querer, de forma muito genuína, desenvolver esse time, né, e porque é muito investimento de tempo e de dedicação com essa equipe, mas ela é um processo transformador, assim, então feedbacks que os próprios gerentes, né, porque eu estou falando de uma equipe de diretor com gerentes, os gerentes, né, começaram a trazer feedbacks para mim, de falar, poxa, eu estou sentindo a equipe diferente, nossa, a gente conseguiu fazer uma entrega bem mais rápida, nossa, a gente conseguiu sair de uma discussão que a gente não evoluía para uma decisão mais coesa, né, mais consensada do time. Então aí você percebe que realmente esse time está se fortalecendo e está seguindo a jornada de uma equipe de alta performance. Isso tudo conectada com esse processo de transformação cultural que a Tigre está vivendo, que é de uma empresa mais voltada para resultado, que faz uma gestão mais por resultado, por metas, por entregas, né, e que reconhece, que valoriza essas entregas, seja no coletivo ou no individual, tá? Então, o meu último slide aqui, né, é esse que eu queria trazer para vocês, que, assim, o time de alta performance, ele vai ter, sim, sempre essa capacidade, esse skill, assim, fantástico de se recuperar diante de uma falha, porque ele está tão junto, está tão próximo, que qualquer caída que acontecer, ele vai se recuperar rápido, fazer o ajuste de rota, focar o time de novo para a solução e seguir em frente. Ele não vai ficar discutindo por que aconteceu aquilo, tentar trazer culpados, porque ele não olha para isso, ele olha para a solução, ele olha para o resultado que precisa ser construído. Então, eles não ficam perdendo muito tempo nessa questão de, poxa, quem que falhou no time que por isso que a gente não entregou esse resultado? Não, eles não perdem tempo com isso, né? Eles ganham tempo focando qual é a solução, gente? O que a gente precisa fazer? Vamos lá. Qual é o problema? E aqui é muito interessante observar, porque isso é simples no grupo. Quando vocês estiverem numa reunião e perceberem um líder que traz o grupo sempre assim, tá, gente, por que a gente está aqui? Qual é o problema que a gente está querendo solucionar? Ou seja, traz o grupo sempre para o foco. Esse líder é um líder que está desenvolvendo a equipe de alta performance. Então, observem o comportamento desse líder, né? Como que ele conduz essa equipe, ok? Ok, muitíssimos aprendizados aqui. Só para fechar a saideira, tem uma última perguntinha aí, Brenda? Sim. Dirigida para a Kátia. Temos. Kátia já vai ficar até com saudade de tanta pergunta. Gostoso. Testa o nosso conhecimento e a nossa prática aqui dentro da Tigre. É muito legal isso, gente. Sim. Kátia, a Maria Vitória perguntou como a gente pode fazer para driblar a influência que uma opinião gera nas outras dentro de um time. Uau! Para fechar mesmo, né? Escolheu bem a última, hein, Brenda? Nossa. Maria Vitória, você tá me testando mesmo, né? Eu acho que eu ainda não experimentei isso num time, sabe? Não que não exista aqui, né? Eu acho que talvez eu não tenha observado, mas
Eu acho que, assim, driblar a influência negativa, né, que pode estar acontecendo, eu acho que é não deixar ela quicando na mesa, né? Tentar entender do outro o que ele quer com aquela opinião, o que ele quer com aquele feedback, né? E aí eu acho que são perguntas poderosas que o líder pode fazer, ou a equipe aprender a fazer, do tipo, poxa, mas o que você está querendo dizer com esse teu ponto de vista, né? Aonde que a gente vai chegar com esse feedback? Mas para fazer isso, a equipe precisa estar muito empoderada, assim, estar muito coesa, né? Agora, se eu, líder, estiver diante de uma situação dessa e ainda tem uma equipe, um time em desenvolvimento, eu tentaria não inflamar essa discussão no time, porque eu vou desfocar o time. Eu trataria depois com aquele indivíduo, por que ele trouxe aquele ponto de vista, o que ele tinha por trás daquele comentário. E aí eu acho que é um feedback direcionado. Tá? Então, assim, acho que tem momentos que o líder precisa endereçar alguns pontos que são importantes, e aí não é no grande grupo, porque tem que cuidar também para não expor as pessoas, para não gerar um clima ruim na equipe, né? Ele pode, se o líder estiver atento à dinâmica do grupo, ele vai entender, ele vai destacar o que está acontecendo, e ele vai dizer, gente, isso aqui é legal, mas vamos discutir isso em outro momento, vamos voltar aqui para o nosso ponto principal, e depois ele pega aquele membro num outro momento e discute o que tinha por trás daquela observação, tá? Tem que cuidar muito com essa coisa da exposição também. Não sei se eu respondi, Maria Vitória, mas agora você me trouxe uma reflexão aqui que eu vou colocar isso nos meus times, viu? Obrigada. Marçal, seu microfone está fechado. Oh, verdade. Boa, sempre faço isso. Primeira vez no web, né, Bruno? Mas tudo tem uma primeira vez. Kátia, super obrigado. Muito bacana a forma como você trouxe, né? Acho super didático. Anotei já vários passo a passos novos aqui. A gente tem Já vou passar a palavra antes da gente fechar para a Kátia e para a Bruna. Só tenho dois recadinhos aqui para a gente fechar. Kátia, se você puder avançar para um próximo slide, a gente tem mais 2 slides aí para finalizar. Tá. O primeiro deles é o seguinte: queria convidar o pessoal que ainda não conhece a plataforma da Empower, que se cadastre, né? Então é super simples e é gratuito. A Tigre tem uma página super bacana lá, a partir da qual vocês podem pedir outras ações de relacionamento, né? Sejam webinars, todas as atividades online que vocês estão vendo aí em azul, né? Webinars, treinamentos, mentorias, visitas técnicas, enfim. A gente tem parcerias para projetos de inovação. Assim que a gente for possível, né, a gente retomar as atividades presenciais, vai ser possível a realização de palestras nas universidades também, e tem várias coisas legais ali também. Bacana, então esse é um ponto. Fica aí o convite para vocês conhecerem a plataforma, e puder dar um toquezinho para o lado, o último slide, que a gente tem aqueles lembretes, né? Então aqui nos comentários da live vocês têm as redes sociais da Tigre e da Empower. Então, fiquem à vontade aí para acompanhar em primeira mão tudo o que está acontecendo. E 2 formulários, os links também estão aí nos comentários, né? Um para certificado de participação, e vocês também vão receber no e-mail o e-book, né? E aí também o formulário de feedback, super importante para a gente entender o que vocês acharam aí da live de hoje, para a gente poder estar sempre aprimorando, trazendo conteúdos com aplicação direta nos projetos de vocês. Legal? Essa é a nossa missão, e aí pelo formulário a gente consegue medir, né? Quanto que a gente está conseguindo contribuir para o dia a dia de vocês. Certo? Então é isso, gente. Super obrigado. Queria passar para a Kátia, para a Bruna aí para as considerações finais e deixar aqui o nosso super obrigado, né? Pelos conhecimentos, pela gentileza da Tigre, que já é super conhecida do pessoal que participa aqui com a gente. Legal. Bom, eu queria super agradecer a Bruna, né, que me desafiou esse bate-papo hoje com vocês, que é super legal a gente poder compartilhar as experiências que a gente vive dentro das organizações com vocês que também estão vivendo esse tipo de situação no contexto aí das organizações estudantis. Então, Bruna, super obrigada pelo convite, foi bem legal mesmo.
E eu queria agradecer à equipe da Empower, né? O Massal, a Brenda, o JP que está aqui atrás, né? Ajudando, que super me deu as dicas de como, né? Tá colocando a apresentação para vocês. O Massal também, assim, acho que é super importante esse apoio que vocês dão para quem está aqui, né? Trazendo o conteúdo, né? E as informações. E essa interação, essa conexão que vocês nos permitem ter com a galera estudantil é fantástica, porque a gente também, através de todas essas perguntas que surgiram hoje, a gente faz várias reflexões também da forma como a gente está trabalhando aqui, a forma como a gente está conduzindo os nossos processos, porque sempre tem, no final do dia, oportunidade de melhorar todos os processos, né? Então, essa troca, ela é super importante. Então, super legal. Super de coração, eu agradeço. Valeu mesmo. Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente a Kátia também. Estou aqui com o meu caderninho do lado, anotei várias coisas. Kátia, foi uma aula mesmo, você é demais. Obrigado por ter topado o convite, né? Você topou na hora, ficou super animada. E então, fico muito feliz de encontrar gestores como você aqui na Tigre, né? Que são super parceiros desse projeto. Como a Kátia falou, a gente gosta mesmo, gente, de ações como essa. Então, eu queria reforçar, né, para vocês responderem o formulário de feedback, né, nos ajudem a entregar cada vez mais conteúdos melhores para vocês, ações, né, que façam sentido, que ajudem vocês no dia a dia. E o Marçal comentou ali que tem algumas ações, né, que vocês podem solicitar para a Tigre. E aí, gente, eu queria deixar aqui uma provocação, Marçal, não me mate, mas a gente tem essa lista, né, de atividades que a gente já faz com algumas organizações estudantis, mas se vocês estão pensando em uma coisa muito louca, um sonho, nossa, eu estou com um projeto aqui, acho que a Tigre pode entrar junto, solicita lá que a gente, né, na medida do possível, vai tentar atender. A gente, né, gosta muito desse programa de parcerias e quer, né, cada vez mais aproximar a Tigre, né, dessas organizações que já são parceiras da gente há tantos anos. Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e logo mais tem mais, hein? Esperem que tá vindo coisa bacana por aí. Quanto mais locação, mais a Bruna gosta, maior chance de viabilizar, né, Bruna? Boa dica aí, entendeu? Esse é o terceiro webinar, então, da nossa academia. Tem um quarto chegando aí, vai ser sobre carreira. Muito legal também, né, Bruno? Então, em breve a gente compartilha com vocês. Gente, super obrigado pela participação de vocês. Kátia, Bruna, super beijo. Brenda, vamos nos falando aí. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Beijo pra todos. Tchau. Fiquem bem.